entrevistando o deputado Jair Bolsonaro. Parte 1. Memórias do período militar. Você sabe por isso? Porque nós somos o último obstáculo para o socialismo. Então, a última etapa no socialismo, que tem o populismo também, né? É você ter as Forças Armadas do teu lado ou tê-la como inimiga do povo. Você vê, as ditaduras aí começam com paredões aí fora. Eles apelidam a gente do que eles querem para eles. A ditadura. Quem não tem ninguém mais velho do que eu, estou com 60. Pega quem tem mais de 60 anos de idade, pergunta o que foi aquele período e o que aconteceu de 61 até 64. Você acha que se fosse ditador, tu acha que a gente ia entregar o poder? A ditadura só cai com outra ditadura. E esses caras, como eles viviam, onde treinavam, quem bancava, por exemplo, as coisas acontecem na minha vida, né? Com 10 anos de idade eu conheci Rubens Paiva. Em 70, eu tinha 15 anos, quando foi estourado o aparelho do Lamarca, vizinho da fazenda Rubens Paiva, muita coisa veio para a cidade. Então eles pagavam muito alto o preço de uma galinha naquela região. Onde é que pagava alta? Eu te dava $20 aqui agora, não vou pedir troco para você. Okay? Então eles faziam todo aquele trabalho de aliciamento, aproximação, bonzinhos com o povo. Eles sabem que não tem como você chegar ao poder sem um apoio popular. Nunca tiveram. Não tiveram em 64, não tiveram em 22 pela primeira vez, nunca tiveram. E não vão ter. Agora, o atraso que o país tem com essas propostas totalitárias deles é enorme. Quando contam alguma coisa, é comum na imprensa, né? Ah, Dona Maria da Silva, guerrilheira, foi presa e torturada. Não diz o que ela fez. É igual assim na delegacia entrevistar um preso agora, e lógico, todo mundo vai dizer que está sendo maltratado, torturado, para se vitimizar, mas você matou, você sequestrou, você estuprou, isso não vem, não é contado. Quem ainda tem muita influência dentro do Congresso é a senhora Presidente da República, que é muito interessada nessa história que está aí. Quando você fala da vida pregressa dela, eu vi um tempo, quando ela chora na televisão, ela foi torturada. Porra. Ela começou com 19 anos de idade, casando com o ex-presidiário dele das Cobras, Cláudio Galeno. Eles pertenciam ao grupo, vários grupos terroristas na época, chamado Colina, Comando de Libertação Nacional, lá de Minas. E foi no apartamento do jovem casal que esse grupo das ações, né, tramou executar um capitão boliviano que cursava a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército no Rio, porque esse capitão havia participado da morte do Che Guevara. O grupo foi, as informações que eu tenho, não posso dizer que a Dilma tenha ido nessa missão, né, mas foi o grupo dela, se equivocaram e mataram um major alemão, porque as fardas, eu mesmo tenho dificuldade para distinguir farda de outros países muitas vezes. Eu pergunto porque é difícil, né? E daí não ficou boa a vida para o casal de pombinhos. E daí um avião em voo com 96 a bordo, Cláudio Galeno sequestrou o avião. E já que lutava por democracia, para onde ele levou esses sequestrados? Levou para Cuba. Ela mergulhou aqui na clandestinidade e acabou se amaziando com Carlos Araújo. O Cláudio Galeno atualmente mora no México. O Carlos Araújo, separado dela, mora em Porto Alegre. E isso ficou muito mais fácil contar a vida do Carlos Araújo, porque eu não vou falar, está aqui no livro, alguns podem até desconfiar do livro. No final daquela novela Amor e Revolução, todo final de capítulo, por 5 minutos, em média, né, alguém da esquerda ocupava para contar que foi vitimado, etc., torturado. E daí aparece o Carlos Araújo. Logo que saiu, imediatamente nós capturamos publicado, né, para não ter como pouca gente sumir no YouTube, publicamos bastante. Ele fala claramente ali que a lua de mel com Dilma Rousseff, ele passou expropriando bancos. Ele usou um nome bacana, né? Eles não matavam os seus companheiros, eles justiçavam os seus companheiros. Pegando armas em quartéis. Ô, sargento, me dá um fuzil aí. Tá? E roubando caminhões de carga na Baixada Fluminense, porque o povo tinha fome. O povo brasileiro, em alguns locais, tem fome, sim. Tá? Em alguns poucos locais, como aqui no Nordeste, no Sertão. Mas lá em região Sudeste, você passa mal. Mas passar fome não passa. Você deixa um pão em cima do banco da praça, em qualquer lugar do Janeiro, de manhã, no final, à noite vai estar lá aquele pão. Se o passarinho não comer, vai estar lá. Esse papinho, passar fome, não existe, né? E eram as atividades que eles praticavam. A Dilma é uma especialista em roubo de carga em nosso país. Agora, faziam aquele por ideal deles,
como já contou Gabeira, entre outros tantos, que queriam impor a ditadura do proletariado. Nessa história toda, né, no sequestro de várias autoridades estrangeiras no Brasil, no sequestro foi o cônsul japonês, tem uma história bacana, o embaixador americano, o suíço, né? Num desses, que o Zé Dirceu estava preso, exigiu-se a libertação dele. Ele foi para onde? Ele foi para Cuba. Lá ele treinou um outro grupo chamado Molipo, Movimento de Libertação Popular. Ele pegava a garotada universitária, igual você vê uns idiotas nos black blocs da vida aí, ou aqueles outros até que saem dando pancada, xingando. Na faculdade é comum de encontrar isso daí. Levou 28 para lá, né? Treinaram. Eles começaram a voltar para cá, no linguajar militar, chamado por faxina, ou seja, 3, 4, 2, 1. Todos foram presos quando desembarcavam aqui, a maioria em navios aqui, todos, sem exceção. E presos, começaram a perguntar, mas como isso aconteceu? Quem sobrou? Só o Zé Dirceu havia sobrado. Então, ele, apesar de ser integrante da Polícia Secreta Cubana, a conclusão que chegamos é que ele que entregava. Todos eles morreram logo depois. Não pergunte por quê. É guerra, ok? É a mesma coisa a questão da Dilma Rousseff, no Grupo Colina. Ela puxou 3 anos de cadeia e o grupo dela também foi desbaratado depois da prisão dela. Ela também delatou todos os seus colegas. Guerra é guerra e na guerra qualquer um fala do lado de cá ou do lado de lá. Não existe santo aí. E o processo, se você for ao Superior Tribunal Militar hoje, como cidadão, como jornalista, você pode ter acesso a qualquer processo respondido por qualquer pessoa, desde quando foi criado o Superior Tribunal Militar, menos o processo da senhora Dilma Rousseff. Okay? A Folha de São Paulo, através do habeas data, tentou ter acesso em 2010. O Lula ameaçou. Ele vai dizer que eu estou mentindo se ele vê isso aí, né? Mas, lógico, isso aqui não está assinado. Ele ameaçou o Superior Tribunal Militar. Caso o processo vazasse, ele, por proposta de emenda à Constituição, extinguiria a Justiça Militar. O ministro era lá, são 15, né? Um dos 5 que era civil, que era o presidente, guardou no cofre dele o processo, está guardado até hoje.